Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo dos dinossauros de pescoço comprido. Esses animais gigantescos, que viveram há milhões de anos, sempre despertaram a nossa curiosidade e imaginação. Neste vídeo, vamos explorar as características únicas desses dinossauros, como seus pescocos longos e flexíveis, seus corpos robustos e suas caudas poderosas. Também vamos conhecer alguns exemplos famosos, como o Brachiosauro, o Diplodocus e o Girafatita. Preparem-se para uma viagem no tempo e descubram tudo sobre esses incríveis animais pré-históricos. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre os incríveis dinossauros de pescoço longo. Esses animais gigantescos eram verdadeiros titãs do período Jurássico e Cretáceo, e suas características únicas os tornam fascinantes para estudar. Os dinossauros de pescoço longo, também conhecidos como sauropodes, eram herbívoros quadrúpedes com pescocos extremamente longos e caudas. Eles tinham corpos robustos, pernas grossas e pés largos para suportar seu enorme peso. Algumas das características mais notáveis dos sauropodes incluem: pescoço longo. O pescoço era a característica mais marcante dos sauropodes. Alguns, como o Brachiosaurus, tinham pescocos que podiam atingir até 12 metros de comprimento. Cabeça pequena. Em contraste com seus pescocos longos, os sauropodes tinham cabeças relativamente pequenas. Isso provavelmente se devia ao fato de que eles se alimentavam de folhas de árvores altas, e não precisavam de uma cabeça grande para mastigar. Cauda longa. A cauda dos sauropodes era quase tão longa quanto o pescoço, e provavelmente era usada para equilíbrio e como um contrapeso para o pescoço pesado. Patas grossas. Os sauropodes tinham patas grossas e robustas para suportar seu enorme peso. Herbívoros. Todos os sauropodes eram herbívoros, e se alimentavam de folhas, galhos e frutos de árvores. Existem muitos tipos diferentes de sauropodes, mas alguns dos mais famosos incluem: Diplodocus. O Diplodocus era um dos maiores sauropodes. Com cerca de 27 metros de comprimento e 12 metros de altura. Ele tinha um pescoço muito longo e uma cauda longa e fina. Camarasaurus. O Camarasaurus era outro sauropode gigante, com cerca de 23 metros de comprimento e 8 metros de altura. Ele tinha um pescoço mais curto e mais robusto que o Diplodocus, e uma cauda mais grossa. Apatosaurus. O Apatosaurus, também conhecido como Brontossauro, era um dos sauropodes mais pesados, com cerca de 21 metros de comprimento e 70 toneladas de peso. Ele tinha um pescoço muito longo e uma cauda grossa. Os dinossauros de pescoço longo eram criaturas incríveis que dominaram a Terra durante milhões de anos. Suas características únicas os tornam um dos grupos de dinossauros mais fascinantes para estudar, e eles continuam a nos intrigar até hoje. O Ultrasauro foi um dos maiores dinossauros que já existiram, com um pescoço incrivelmente longo que podia atingir até 12 metros de comprimento. Ele era um herbívoro que vivia em florestas e pantanos, alimentando-se de folhas de árvores altas. Seu nome significa lagarto gigante, e ele realmente era gigante, medindo cerca de 30 metros de comprimento e pesando cerca de 100 toneladas. O Brachiosauro e outro dinossauro de pescoço longo muito famoso. Ele tinha um pescoço que podia atingir até 9 metros de comprimento, e era um dos animais mais altos que já existiram, chegando a 12 metros de altura. O Brachiosauro era um herbívoro que vivia em florestas e savanas, alimentando-se de folhas de árvores altas. Seu nome significa lagarto biraco, devido aos seus longos braços que eram usados para se apoiar e alcançar as folhas mais altas. O Alamossauro foi um dinossauro de pescoço longo que viveu na América do Norte durante o período Cretáceo. Ele tinha um pescoço que podia atingir até 7 metros de comprimento, e era um dos maiores animais terrestres que já existiram, medindo cerca de 30 metros de comprimento e pesando cerca de 80 toneladas. O Alamossauro era um herbívoro que vivia em florestas e pantanos, alimentando-se de folhas de árvores altas. Seu nome significa lagarto de álamo, em referência à formação geológica onde seus fósseis foram encontrados. O Argentinosaurus foi um dos maiores dinossauros que já existiram, com um pescoço que podia atingir até 12 metros de comprimento. Ele era um herbívoro que vivia em florestas e savanas, alimentando-se de folhas de árvores altas. Seu nome significa lagarto argentino, em referência ao país onde seus fósseis foram encontrados. O Argentinosaurus media cerca de 40 metros de comprimento e pesava cerca de 100 toneladas, o que o torna um dos maiores animais terrestres que já existiram. Além dos dinossauros mencionados acima, existem muitos outros dinossauros de pescoço longo que viveram durante a Era Mesozoica.
Alguns exemplos incluem o Camarasaurus, o Diplodocus, o Mamenchisaurus e o Shunosaurus. Esses dinossauros eram todos herbívoros que se alimentavam de folhas de árvores altas, e tinham pescocos longos que os ajudavam a alcançar as folhas mais altas. Os dinossauros de pescoço longo eram animais incríveis que viveram durante a Era Mesozoica. Eles tinham pescocos longos que os ajudavam a alcançar as folhas mais altas, e eram alguns dos maiores animais terrestres que já existiram.